Vamos já. Agora todo mundo que está no link já vai começar a entrar, tá vendo? Tá aumentando aqui o número. Ah, legal. Aí eu vou O compartilhar. senhor sabe operar aqui? Posso... O Zoom eu sei. Aí só ver se às vezes não muda. Como é? Será que muda? Tá mudando? Tá vendo mudar, Leandro, aí? Tá mudando? Mas às vezes o Você pessoal. agora está o primeiro slide aí, né? E Por agora? enquanto, o primeiro slide. E agora? Não mudou ainda. E Ah, tem um negócio, sabe esse negócio tô que às vezes. vendo que mudou aí no teu auditório. Aqui, para mim, não mudou ainda. Vai no PowerPoint. Agora é que tem que primeiro compartilhar o PowerPoint e depois compartilhar no Zoom. Agora vai no Zoom. Peraí. Abrir aqui. Tem primeiro compartilhar o PowerPoint, como que é? Isso, joga aí no... Isso. Agora, pode deixar assim. Agora volta lá no Zoom. Como que botou no Zoom? Agora compartilha aí. E aí escolhe esse aqui. E agora, Leandro, você vê mudando? Aí tem que voltar lá aqui, ó. Agora, estou aqui, primeiro slide. Pode mudar? Trocar um, por favor, para eu conferir? Agora? Trocou, beleza. Tá, agora tá. Trocou, ok. Tá. Se quiser fazer com esse aqui também. Tá bom. Não, vai fazer aqui. Ele vai começar? Então, daqui um minutinho a gente começa logo. Vamos ver aí. Eu acho que não sei. Tem alguém? Tem mais alguém? Já tem gente. Perfeito. Fico aqui na espera, então, para a hora que vocês sinalizarem aí o início. Tem 14 pessoas. Ah, ótimo. Professor, Professor, eu vou ficar lá dentro. Tá. Então, vamos começar. Então, aqui, ó. Desliga o microfone e tem a função. Tá ligado? Quando tá aceso, eu tô ligando. Essa câmera aqui sai para todo mundo, que é aquela. Tá, pessoal, só 2 minutinhos já começamos, ok? Vou chamar o pessoal lá. O carregador? E um aqui. Esse aí. Obrigado.
Então vamos começar, que é 1 hora, eu vou só falar o pessoal. Vamos começar. Vou perguntar aqui. Eu sei que estão. Então, boa tarde a todos. Agradeço a presença e aí também agradeço a organização do Engema por possibilitar essa apresentação desse livro, né, que está saiu essa semana, não temos nem a cópia em papel, temos só a cópia eletrônica. Meu nome é José Antônio Pupim, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, eu sou um dos organizadores do livro. Temos aqui também a doutora Laura Valente, que é uma das outras organizadoras do livro. Temos o professor Leandro Luiz Giatti, que supostamente está online, ele ia vir, tomou a chuva, teve que voltar para casa, típica das mudanças climáticas aí que a gente vai falar. Temos também, não sei se a professora Lira não está aqui, mas temos alguns dos autores aqui, temos a Andréia, temos Célio, tem mais algum autor? Isis. Isis. Aqui com a Luciana, né? Com a professora Luciana, muito prazer. Temos mais algum outro autor? Clarice. Oi, Clarice, tudo bem? Temos outro autor aqui. Então, temos um livro que foi coordenado, né? Só passar para o professor Leandro depois, mas basicamente foi um livro de uma série de projetos ligados à FAPESP, mas outras pessoas também que fizeram projetos de pesquisa e trabalham nessa área, que a gente convidou de várias partes do mundo, né, para ajudar na organização desse livro. A ideia, os coordenadores, do livro, a gente vai passar uma ideia geral do que tem dentro do livro, né? Depois eu vou também passar a palavra para alguns dos autores, se eles tiverem algo para acrescentar, e a gente vai abrir o debate. Vai haver distribuição gratuita do livro, só que é por e-mail, então quem quiser no final, passa o e-mail que a gente vai mandar a nossa cópia de autor para quem tiver interessado. Então tá bom. Então boa tarde. Vou começar então com o professor Leandro. Professor Leandro, por favor, esteja à vontade aí para começar a primeira parte da apresentação. Ok, Pupim, muito obrigado. Olá, pessoal, boa tarde, saudações, um prazer estar com vocês. Eu realmente gostaria muito de estar presente, porque eu tenho preferido eventos presenciais, cansado de tela, mas fui atacado por uma tempestade no meio do caminho, fiquei ensopado, tive que voltar para casa, depois não tinha mais tempo realmente de chegar aí sem atraso. Então, optei pela possibilidade online. Agradeço também a organização do 24º Engema pela oportunidade de fazermos aí o lançamento do nosso livro. Também cumprimento o Pupim, colega aí, dentre os 4 editores do livro, que abriu esse caminho e fez a proposta dessa sessão. Eu sou Leandro Giatti, então sou da Faculdade de Saúde Pública da USP, né? Então esse livro começa como uma ideia e sendo editado e proposto entre USP e também FGV, e depois acho que Laura e Pupim certamente vão falar um pouco mais por suas instituições. A doutora Lira, que já foi mencionada, outra editora, que na verdade é o primeiro nome que aparece na capa do livro. Ela é uma pós-doutoranda, trabalhando com a gente lá na Faculdade de Saúde Pública, também da USP, né? E, muito bem, o que nós temos, né? Fizemos alguns slides só para uma breve apresentação do nosso conteúdo. E temos aí os slides na tela. Ok. Só um minutinho. Claro, claro. Pronto? Posso continuar?
entendi que aparece detalhe. Só um minutinho. Se não, deixa assim mesmo. Para quem está de fora, está vendo. Mas... Então deixa. Se a gente compartilhar aqui. Pode ser. Tá. Tá bom. É só para que a gente não está vendo quem está falando, fica mais difícil. Se ele compartilhar de lá. Não, então deixa, tá bom. Tá bom, então. Continua aí, então, Leandro, vamos lá. Ok, perfeito. Muito bem, então nós temos aí a capa do nosso livro aí com bastante satisfação. Ele está saindo por uma série especial da editora Springer, né? Que é uma série sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e a gente está conectado com o de cidades, né? Nós fizemos essa proposta, portanto, trabalhando com o tema do nexo água, energia e alimentos, as cidades e as mudanças climáticas, né? Pode passar o próximo slide, por favor. Ok, então essa ideia do nexo, para quem não conhece, ou também para quem conhece, para a gente refrescar e debater um pouquinho, ela começa fortemente enquanto debates, desde 2008 e até 2011, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, aquele encontro anual, né, de grandes empresários e chefes de Estado. E a questão é o seguinte, né, tem-se a compreensão nesses debates de que a água é um fator limitante a todas as cadeias de desenvolvimento econômico, mas não só a água no sentido, digamos assim, setorial, mas no sentido de interdependência, sobretudo com as cadeias de produção e provisão de energia e de alimentos, né? E tendo a consideração de que no planeta nós temos a tendência de aumentar as demandas, tanto por água como energia e alimentos, as formas de relacionamento desses setores mostram a insustentabilidade de qualquer crescimento. Então, pega, por exemplo, a perspectiva, né, de água que é utilizada para a agricultura. Então, nós tínhamos em 2011 3.100 bilhões de metros cúbicos usados anualmente e tinha-se a previsão de que, com o crescimento da agricultura para atender a demanda humana, chegaríamos a uma demanda em 2030 de 4,5 bilhões de metros cúbicos. Então, um crescimento muito grande e um recurso hídrico que, notavelmente, não estava disponível onde se produz alimentos, onde se produz a agricultura. E assim sucessivamente, essa concepção ficou marcante, né, e trouxe, então, à luz essa ideia do nexo, a interdependência dessas cadeias, né? E, de certa forma, também foi colocado a necessidade, portanto, de atenuar esses trade-offs, ou seja, expandir, sim, essas cadeias para atender as necessidades humanas, do desenvolvimento humano, mas tentar encontrar compensações entre essas interdependências das cadeias. O próximo slide, por favor. E aí também, em 2011, tem essa publicação que a gente considera bastante relevante, né? É de um encontro na cidade de Bonn, na Alemanha, que foi também um encontro preliminar e subsídio para Rio+20, e eles publicaram, né? O primeiro autor, né? O Hoff, em 2011, publicaram esse Understanding the Nexus, né? E justamente uma explicação bem detalhada, com ótimos exemplos, sobre essa ideia dessas interdependências entre as cadeias de água, energia e alimentos, né? E o que nos também atrai bastante nessa perspectiva colocada pelo Hoff, pelo grupo deles, na Conferência de Bonn, digamos, para além daquilo que foi colocado lá no Fórum Econômico Mundial, é a perspectiva da redução da vulnerabilidade humana. Então, o nexo, nesse sentido, como uma perspectiva, uma racionalidade, né? Eles usam bastante o termo nexus thinking, né? O nexo ele aparece como algo necessário entre as cadeias, não só por conta da interdependência, mas pelos objetivos de reduzir a vulnerabilidade humana, né? Então, a gente tem bilhões de pessoas no planeta desassistidas e que carecem de mais acesso à água, energia e alimentos. Mas para eu levar mais água, eu vou ter que gastar mais energia. Para eu levar mais alimentos também, eu vou demandar mais água e energia. Como fazer? Então, portanto, evidentemente buscando novas racionalidades.
E aí a gente tem trabalhado nessa linha desde 2016. Eu, particularmente, né, tive uma pesquisa financiada pela FAPESP, foi uma chamada internacional com o tema de sustentabilidade urbana, e nós efetivamos um consórcio internacional para estudar o nexo urbano. Então, quer dizer, como pensar os desdobramentos, né, e as perspectivas, ou esse nexus thinking, a partir das cidades, especificamente nos contextos de vulnerabilidade das periferias urbanas. E nós começamos em 2015 nessa frente, tínhamos parceria com a Holanda, país que fez um estudo na cidade de Kampala, em Uganda, na África, e tivemos também parceiros da Universidade de Sussex, na Inglaterra, que fizeram um estudo na cidade de Sofia, capital da Bulgária. Nós, aqui por São Paulo, financiados pela FAPESP, tivemos uma pesquisa na cidade de Guarulhos. Bem, então o desafio nosso inicial foi começar a trabalhar essas questões que vinham sendo tratadas desde a abordagem, a proposta do Nexo, né, vinham sendo tratadas como questões muito técnicas da compensação, das quantidades, dos fluxos, por exemplo, quanto você gasta de água para gerar energia, quanto você precisa de água e energia para produzir determinados alimentos. Então, essa questão começou assim fortemente sendo tratada nesse aspecto de discussão da compensação, da técnica, e nós começamos com outros pesquisadores, claro, também a abordar outras visões e pensar, por exemplo, com relação às práticas sociais das pessoas nas periferias urbanas e o que aquelas práticas sociais podem nos dizer sobre o nexo. Aliás, o que aquelas práticas sociais poderiam nos ensinar de como gerir o nexo desde as cidades. Isso é da nossa parte aqui do grupo da USP, que também propôs o livro, né? Também tem um pouco dessa discussão num capítulo que eu sou o primeiro autor, mas, claro, essa inserção nossa com o tema do nexo também levou a muito da gente se engajar, conhecer novos colegas e propor esse livro, que, portanto, tem um olhar bem ampliado sobre o tema do nexo desde as cidades, enfocando também o papel dessa perspectiva diante dos desafios das mudanças climáticas. Bom, eu fico por aqui. Depois, se tiver mais um pouquinho de tempo, a gente pode voltar. E eu queria devolver para o professor Pupin, se ele quer também fazer a consideração ou passar a fala para o próximo. Obrigado. Obrigado. Então, professor Leandro, um pouco da perspectiva do que foi o livro, né? A ideia de o Nexo sempre foi trabalhado de forma mais rural, né? Começou com a questão mais ligada à produção, por exemplo, de biocombustíveis, como isso afetava a demanda de água e também o preço e a demanda de alimentos, né? E a gente começou a trazer isso para a discussão para a cidade, porque o que acontece? Com esse aumento dessa demanda, quando você olha da perspectiva das cidades, né, por que elas são importantes para o Nexo e como isso está relacionado às mudanças climáticas, as cidades, na realidade, são uma superfície muito pequena, né, 3, 4%, mas tem boa parte da população mundial, 60% no Brasil são 85% das pessoas vivem em cidades, também boa parte do PIB é produzido na cidade, boa parte dos gases de efeito estufa, né? E boa parte desses gases de efeito estufa vêm relacionados a essa questão da demanda de água, energia e alimento, né? Então, olha, às vezes diretamente, às vezes indiretamente. Por exemplo, a água em si, nas cidades, ela demanda mais ou menos 1/3 da energia, né? Das cidades é para água, para bombeamento de água, tratamento de água. Então, a gente tem essa questão. E além disso, ou seja, a urbanização que a gente tem pela frente, que tivemos nos últimos 20 anos, que vamos ter nos próximos 20 anos, é única, né? Se a gente teve 1 bilhão de pessoas só na Ásia, né, vieram para as cidades, a gente vai ter outro bilhão nos próximos 20 anos, né? Se a gente incluir agora com a urbanização da Índia, né, e África, que ainda tem uma taxa de urbanização muito baixa. Então, isso vai gerar uma grande, né, demanda de o que é? Você quer falar alguma coisa? Fala que eu não entendo já. Não entendo linguagem de Libras. Desculpe. É que o senhor aqui... Oi? Ah, tá, muito obrigado. Você pode ligar ali também para o pessoal ver os...
Então, desculpe, teve aqui porque eu estou filmando. Então, essa ideia dessa urbanização e tentar entender, né, esse nexo dentro das cidades e também a ligação com as mudanças climáticas. E tem também essa visão que está mudando, ou seja, a questão da emissão de gases de efeito estufa sempre foi uma visão tradicional de produção, né? As metodologias iniciais do IPCC eram onde eram produzidos esses gases, mas agora estão as novas metodologias que incorporam a parte do consumo, né? Então, quando você faz, algumas cidades fizeram produção e consumo, para a cidade de Londres, é muitas vezes maior, né? Quando você olha do lado do consumo, ele não produz muito em termos de efeito estufa, comparado com o que ele consome e gera de produção de gases em outras partes do mundo, né? Que podem chegar algumas vezes, 3, 4, 5 vezes, né? Dependendo da cidade. Essa ideia da água e alimentos é exatamente isso, que a gente vai ver que boa parte das cidades elas não produzem água nem energia e alimento, elas importam isso de outras áreas, né? Tanto áreas periféricas, né, como muito além eu diria, o controle administrativo da cidade. Então, essa questão é importante para a cidade, não da questão da produção, porque a cidade não produz tanto disso, mas principalmente a questão do consumo. As cidades consumem boa parte dessa água, energia e alimentos. E a gente viu também pelas pesquisas, a gente tem um projeto que está terminando esse mês, no mês que vem, né? Também financiado em parte pela FAPESP, Água, Energia e Alimento. A gente estudou por volta de 80 cidades, né, no mundo, e fizemos estudo de caso em 10 cidades. E o que a gente viu que é a parte da governança, né? As cidades governam muito pouco desses 3 componentes. Então, elas são boa parte do consumo, que geram essas emissões, mas ela tem pouca governança sobre isso. Pega uma cidade, mesmo como São Paulo, boa parte do alimento vem do setor privado. A água é da Sabesp, que é uma empresa estadual, e a água vem de São Paulo, do município, vem de outros municípios. Você pega, por exemplo, a energia, dificilmente a cidade tem algum controle sobre eficiência energética dos edifícios, mas produção muito pouco. Então, esses alimentos, a governança disso que era o nosso interesse, né? E a gente vê boas oportunidades aí, né? Cidades onde geram energia, geram principalmente essas inovações que a gente vê, né, nessa parte de uso de recursos, gestão, governança, onde também está o financiamento, onde está a inteligência, né, as universidades, as pessoas que vão gerar as soluções. E a ideia é que essa próxima urbanização seja uma urbanização diferente, né, tanto do ponto de vista desses 3 componentes, como a questão de você reduzir e não aumentar, como está sendo previsto, essa produção de gases de efeito de estufa, principalmente pelo consumo, né? Então, você tem uma cidade, mais ou menos, a cidade produz muito pouco, né? Mas gera pressão para geração desses componentes fora. Então, você pega, por exemplo, desmatamento da Amazônia pelo gado, pela produção agropecuária. Boa parte disso não é consumo local, ele vai ser o consumo nas cidades, né, do Brasil e do mundo. Então, como as cidades terem uma melhor governança sobre isso. Então, mais ou menos o que eu tinha colocado para você. Agora, Laura, você vem aqui, vai terminar e a gente vai passar um pouco para os autores que estão presentes para colocar os seus pontos rapidamente. Vamos lá. Bom, obrigada, professor Pupim, obrigada, Leandro, obrigada aqui aos presentes por estarem aqui. Eu sou Laura Valente, sou uma das coordenadoras, das editoras, né, co-editora desse livro. A gente teve o prazer de trabalhar com um grupo enorme aí de contribuidores, né, colaboradores. Foram 54 pessoas que se envolveram aí na produção de conteúdo desse livro. É um livro que vocês vão receber em formato digital, e a gente procurou abordar o nexo na introdução, identificando quais eram, qual era a pesquisa que existia já sobre o nexo, né? A gente tentou fazer um mapeamento de como essa pesquisa se desenvolveu nos últimos aí 10, 12 anos, né? E a gente verificou que é um assunto de fato novo,
relativamente pouco pesquisado, mas a gente também entende que tem um histórico já, em termos de conteúdo, de integração, basicamente, de governança, né? E trazendo para a escala da cidade, como o professor Pupin falou, o foco é em consumo, né? Enquanto a relação de consumo e emissões não ficar mensurada adequadamente, é muito difícil a gente avaliar e atribuir a responsabilidade pelas emissões de gás de efeito estufa do mundo, né? A gente hoje tem uma contabilização em nível nacional que é baseada na produção dos gases de efeito estufa, né? E ela tem algumas distorções. Quem conhece bem o assunto sabe do que eu estou falando. Isso fica mais evidente ainda nas cidades, porque as cidades concentram as pessoas que consomem, né, que geram pressão sobre o meio ambiente, sobre esses recursos de água, de energia e também material, né, para alimentos e também matéria-prima para os nossos produtos, mas que, na verdade, não é responsabilizado adequadamente nesse sentido, né? Em termos de pesquisa, a gente mapeou também a colaboração e o cruzamento. O cruzamento dos principais assuntos, das principais regiões. Como o professor Pupin falou, nós também participamos de um projeto do Nexo, em cidades, onde a gente investigou as infraestruturas verde e azul e o seu impacto para contribuir, para melhorar o Nexo, né, que é a integração na gestão, principalmente, de recursos, né? E a gente verificou que o que tem mais informação, na verdade, é a área de desenvolvimento sustentável, porque, na verdade, a preocupação desse livro era justamente cruzar com o tema dos objetivos do desenvolvimento sustentável, mas se conseguiu identificar esse cruzamento com os outros temas. O que teve menos informação assim, mensurável foi a questão do alimento, né? E que hoje é uma grande preocupação. Acho que tem algumas pessoas que estão aqui conosco, que participaram bastante, contribuíram bastante desse ponto de vista, não apenas da produção de alimentos, como também da geração dos resíduos, né? Nós temos aqui presentes, eu vou até pedir, como a gente não conhece as pessoas assim pessoalmente, né, porque foi nesse período de pandemia, então a gente só conhece os nomes, nem as carinhas das pessoas a gente viu direito, né? Acabei de descobrir que tem a Isis aqui, né, que participou com a professora Luciana Vieira, né, de um capítulo muito interessante. Também tem o Célio, tem a Thaís, Andréia. Essas pessoas, a gente acha que pode passar para essas pessoas falarem um pouquinho do seu tema. Então, eu vou encerrar aqui, porque acho que é mais interessante falar desse assunto em termos de conteúdo mesmo, né? Não, só que o livro foi dividido em 3 partes, né? A primeira parte é a visão geral sobre cidades e a grande ideia da cidade com o Nexo. Tivemos vários componentes, inclusive o segundo capítulo, eu sou coautor com a professora Karen Seto, que é a autor líder do capítulo do IPCC sobre cidades, né? A gente escreveu esse segundo capítulo. O terceiro capítulo são pessoas que estão envolvidas em projetos de cidades. A segunda parte é sobre a questão de transformação e inovação, essa ideia do Nexo, e a terceira parte é sobre as lições para a resiliência urbana. Então, são, como a Laura disse, 17 capítulos, 54 autores, demoramos mais ou menos 2 anos para terminar, né, esse livro, e estamos bem satisfeitos aí com o resultado. Estou passando no meu computador, quem tiver interessado em receber uma cópia do livro, bota o e-mail, só botar o e-mail, que aí hoje a gente já manda uma cópia do livro para vocês. Tá, que não temos... Inclusive, é bem caro esse livro, uns R$1.000, eu escutei. Então, acho que não vai ter, exceto bibliotecas, né? Mas a gente pode mandar isso de graça. Eu queria passar, então, agora os autores, se eles querem colocar 1 ou 2 pontos sobre os capítulos dele, a gente talvez passar primeiro para o grupo da Universidade Federal da Bahia, né? Vocês, capítulos, sabe o número do... 12, aqui. Então, esse capítulo 12, vamos passar aqui 2 minutinhos, vocês colocarem.
Bom, muito boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Andréa Ventura e eu tive o prazer de orientar a Clarice Carvalho, que vai apresentar melhor o trabalho. Na realidade, esse artigo que a gente propôs para o livro surgiu justamente quando a gente viu a proposta do livro. Então, Clarice vinha já estudando hortas urbanas desde o início da dissertação dela. Hoje, Clarice é uma doutoranda lá no NPJ, o Núcleo de Pós-Graduação em Administração, e a gente viu muito claramente a possibilidade do nexo entre água, energia e resíduos dentro da temática de estudo delas, as hortas urbanas, né? Então, a gente já tinha alguns projetos que Clarice vinha estudando com mais profundidade e a gente procurou ver, então, em um projeto que envolvia o composto orgânico como uma possibilidade da gente estar trabalhando, inclusive, resíduos e, quem sabe, energia. Mas eu vou permitir que Clarice detalhe mais o trabalho dela. Boa tarde a todos. Então, como a Andrea falou, a gente já trabalhava com hortas urbanas comunitárias e a gente resolveu também trabalhar com o tema de resíduos, gestão de resíduos, no caso, adaptado às hortas, a questão da compostagem. E como descentralizar essa gestão de resíduos nas cidades dentro desses espaços. Então, todo o nosso trabalho ele foi dividido em várias etapas. Então, a primeira etapa, a gente pode dizer que foi a identificação dos stakeholders envolvidos na implantação e desenvolvimento de hortas urbanas comunitárias com a implantação dessa gestão descentralizada de resíduos, que é a compostagem. Depois, a gente fez um mapeamento e identificação das relações entre esses stakeholders, se eram relações de parceria ou de conflito, sempre buscando potencializar o nexo, né? Esse nexo dentro desse cenário. E depois de identificar as relações, a gente conseguiu fazer um destaque para os principais atores e as principais responsabilidades desses atores para que essas hortas, com esses projetos de compostagem, eles possam se ampliar e se desenvolver nas cidades. Então, foi basicamente esse o nosso trabalho, essas 3 macroetapas, que gerou como resultado final um modelo, um modelo de governança baseado em fatores-chave, que são esses principais atores e suas principais responsabilidades que precisam essencialmente serem desenvolvidos nesse contexto para que essas iniciativas e essas práticas tenham sucesso. Obrigada. A Dani desistiu da carreira acadêmica e a Luciana está no Foi, depois desse trabalho ela ficou traumatizada. Tô brincando, né? Ela recebeu uma proposta muito boa e está muito bem. O nosso capítulo era sobre a redistribuição de alimentos, especificamente na cidade de São Paulo. Durante a pandemia, a gente acompanhou o banco de alimentos por conta da alta nas doações, até a parte de alimentação do próprio município, a parte de alimentação escolar foi redirecionada para o banco de alimentos, eles não tinham como dar conta de fazer o tracking daquela quantidade de doação. E a gente começou lá, ele vai até 2021, mais ou menos na metade desse artigo, conta essa história, só que a gente continuou com o trabalho e deixo aí um spoiler de que o banco de alimentos foi descontinuado praticamente de São Paulo, então quem tiver interesse no tema, eu continuo trabalhando com isso e estou questionando em termos de política pública, que os professores estavam até comentando como é que a gente vai refazer esse arranjo em termos de urbanismo, e cada vez mais a gente abre mão de decisões de governança e do que a gente controla ou não, então como que a gente vai controlar isso? Acho que tanto na área de alimentos, e os meus colegas de autoria também têm nas suas outras áreas que vão falar sobre água e tudo mais, vão ter um pouco essa característica, e eu acho que é o momento da gente questionar esse ponto de o que é que a gente quer controlar, até quanto a gente quer controlar o que é importante, e ainda mais depois da situação da pandemia. Foi basicamente isso, pessoal. Obrigada. Não sei se tem mais algum autor aí online. Tem mais alguém que gostaria de... Eu não sei como controla esse Zoom aí. Mas se tiver alguém, simplesmente fale. E eu não sei se pode falar também, mas
Mas foi isso, o livro foi esse desafio. Queria passar, então, para o professor Leandro, quer falar mais alguma coisa aí para finalizar, e a gente abre aí para perguntas, comentários. Eu estou passando no meu computador, vocês colocam só o e-mail, o @ é option 2, para quem não sabe que é um Apple português de Portugal, então option 2 para botar o @. Mas aí coloque aí, depois a gente manda uma cópia do livro, tá, com instruções. Então, professor Leandro, Ok. por favor, finaliza. Obrigado, gente. Levantaram Bom, a mão. primeiro eu quero agradecer aí o interesse de vocês que estão na sessão, que estão online, que estão presencialmente, o interesse de vocês no nosso livro, ficamos muito satisfeitos, espero que o livro seja uma contribuição para vocês e também, ocasionalmente, uma chance da gente ter um diálogo. Também quero agradecer os nossos coautores, né? Como foi dito, são 54 colaboradores o total nesse livro. Então, é uma grande equipe que trabalhou, e é um trabalho relativamente extenso entre as idas e vindas, as melhorias, a aprovação da versão final. Então, são parceiros que nós temos aí com muito carinho. Agradeço muito a todos os autores e coautores de capítulos. Claro, e por última consideração, uma experiência bacana, né? Organizar um livro, né? Mais um livro, mas com esse tema do nexo, que a gente vê realmente que é um tema bastante efervescente, né? Digamos, é um tema que tem gerado produção há praticamente 10 anos, e acredito eu que ainda é um tema que pode abrir muitos caminhos, tanto na perspectiva acadêmica, como também e principalmente do mundo da ação concreta, da gestão, da vida, do cotidiano das pessoas, né? Por exemplo, uma coisa que eu tenho realmente enfatizado bastante quando eu faço qualquer debate sobre o nexo água, energia e alimentos, né, é a perspectiva que todos nós temos perseguido dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e que a gente não pode olhar para eles isoladamente, porque, inclusive, às vezes um ODS conflita ou gera até um antagonismo com o outro. Então, a gente tem, na verdade, que pensar em soluções que sejam transversais, que consigam cumprir ou otimizar vários ODSs ao mesmo tempo. Então, eu realmente vejo que essa pesquisa voltada ao nexo e as soluções que trazem essa racionalidade do nexo são possibilidades aí dessa transversalidade, desses múltiplos ganhos, e também, ocasionalmente, de conhecer e mitigar os danos de que cada cadeia de produção pode afetar, os danos que podem ser trazidos para outras cadeias, né? Os efeitos, digamos assim, ocasionalmente até perversos. Ok, fico por aqui, devolvo para o Pupim, e para vocês, se quiserem encaminhar qualquer pergunta ou comentário, nós estamos aqui à disposição. Tá. É só pedir, tem um pessoal com a mão levantada no chat, na internet, vocês têm que escrever, não tem como dar voz para vocês, então vocês escrevam no chat as perguntas. E também, né, nessa mesma linha, o que a gente viu do projeto e também do capítulo que a gente escreveu, como isso está relacionado, exatamente as inovações acontecem quando esses setores se conversam, né? Então, o setor de água com o setor de alimento, que nunca se conversam, né? Dificilmente, com energia, eles não se conversam. As inovações interessantes são exatamente quando existe essa conversa setorial, e na nossa pesquisa a gente tentou entender exatamente a governança nisso, o que faz eles conversarem, como também as cidades ganham essa capacidade, quais são os mecanismos de aprendizado, né, que a gente chama, para essas inovações, e boa parte desses mecanismos de aprendizado, dessas inovações, as cidades, principalmente a gente trabalhou muito focado em governos locais, né? Governos locais não controlam muito sozinho, então boa parte dessas inovações vem de parcerias com a iniciativa privada, parceria, por exemplo, com sociedade civil, com organizações comunitárias, né, que fazem com que esses setores acabam se conversando. Então, é uma coisa bem interessante como acontece, né, essa melhoria de governança, e com isso você consegue esse nexo, né, conectar. Exatamente, o nexo é essa conexão que em boa parte das cidades não existe, né? Então, falta a governança desses três componentes e também falta esses três componentes se conversarem melhor. E quando isso acontece, existe um certo tipo de inovação que faz com que coisas que não aconteciam antes, né, comecem a acontecer. A Laura está estudando bastante o caso de um dos casos que é Florianópolis, né? Florianópolis tem uma rede, não sei se tem alguém aqui de Florianópolis, tem,
tem uma rede de agricultura urbana e de compostagem muito grande que se conversam, né? Então, a compostagem é feita em nível local e usada na agricultura local. E, com isso, se reduz bastante, por exemplo, os custos de disposição final dos resíduos. Ao mesmo tempo, existe uma conexão com a educação e saúde. Nas escolas, as crianças aprendem a trabalhar com agricultura. Na saúde, tem um programa especial de hortas, de plantas medicinais. As pessoas aprendem também o uso, mesmo nas cidades, né, as pessoas aprendem o que é uma erva doce, o que é um boldo, as coisas que se usam para a saúde, por que isso acontece. Então, é bem interessante como a cidade conseguiu conectar esses... E a energia vem daí, né? Você gasta menos água, a energia também menos coleta de resíduos, com isso está gerando menos energia, menos gás de efeito estufa, menos metano nos aterros, e com isso você consegue com que esses setores se conversem. E dentro disso precisou do envolvimento da sociedade civil, né? Tem empresas envolvidas também, a empresa de coleta de resíduos e outras que estão envolvidas na inovação. Então, a gente viu que essa conexão, e aquilo que o Leandro colocou também com os ODS, né? São importantes para o atingimento do ODS, quando atinge como você realmente conseguir esses co-benefícios que a gente chama, né? Então, muitos dos capítulos trabalham com essa ideia desses co-benefícios entre os ODS, não só das cidades e mudanças climáticas, mas esses outros ODS, como de educação, saúde e outros que estão conectados. Temos aqui uma pergunta, então, por favor, levante a mão ou escrevam no chat a pergunta. Tem uma pergunta lá atrás? Por favor, se pudesse se apresentar também. Eu acho que precisa falar no microfone, porque... O 1701. Então, temos o Felipe aí a pergunta. Eu vou passar, Felipe, o microfone, ou você vem aqui, porque... Tá bom, então, meu nome é Luiz Felipe Nascimento, Federal Rio Grande do Sul. Quero dar os parabéns aí para toda a equipe que produziu o livro. Além do tema, assim, um trabalho com tanta gente aí, imagino o desafio que deve ter sido aí coordenar toda essa equipe, né? Mas estou ansioso aí para esperar receber o livro, né? Já estou com o e-mail lá. Mas a pergunta que eu quero fazer não é exatamente... Vocês trabalharam com a questão nas cidades, né? Mas quando a gente olha na pegada hídrica, faz uma referência que mais ou menos 70% do uso da água é na agricultura, né? E que a produção bovina é uma das principais responsáveis aí, né? Então, pegada lá do carne, 1 quilo de carne bovina, alguma coisa como 15 mil litros d'água, coisas assim. E eu recentemente vi um artigo que questiona essas questões, dizendo, inclusive, que o pasto é uma das formas de absorver o CO2, né, que seria... Então, como vocês estão pesquisando água, energia e alimentos, eu gostaria de saber se vocês têm poderiam falar alguma coisa sobre isso, se a pegada hídrica está precisando passar por uma revisão, ou se esse artigo não tem muito fundamento, assim, né? Leandro, você quer responder isso? Desculpa, é Luiz Fernando, né? Agradeço pela Felipe. pergunta. Luiz Felipe. Perdão, Luiz Felipe. Muito obrigado aí pela contribuição e pelo interesse. Então, por alguns aspectos, a gente pode dizer assim que essa ideia do nexo, na perspectiva dessa intersetorialidade, não é de tudo novo, não é? Então, ela também sobrepõe com outros conceitos, mas ela traz complementações. Um outro tema que também dialoga muito é o manejo integrado de recursos hídricos, né, da década de 90. Mas aí, por exemplo, o Nexo se diferencia porque esse manejo integrado ele era voltado a bacias hidrográficas. Embora ele pensasse, né, construísse uma perspectiva, uma racionalidade intersetorial, ele era voltado para as bacias hidrográficas. O Nexo ele também expande muito, né, porque ele permite a gente entender que essas cadeias de água, energia e alimentos não estão restritas a determinados recortes territoriais, né?
Então, quando a gente pega a partir da cidade, né, você pega a cidade de São Paulo, recebe energia de Itaipu, a energia elétrica, né? Mas também tem a energia dos combustíveis, e assim sucessivamente. São outras escalas, outros recortes. Essa mesma cidade recebe alimentos de várias partes do Brasil e também do mundo. E água a gente recebe, por exemplo, até do sul de Minas Gerais, não é? E aí, qual que é a ideia diferenciada? A gente trata de todos esses aspectos junto, buscando racionalizar e otimizar a escassez de recurso desde uma perspectiva que é planetária. Então, talvez também seja possível a gente ver a convergência, né, com as possibilidades e perspectivas de estudar e mitigar as pegadas, mas eu penso que o Nexo ele é um pouco mais integrador de ideias e de setores, não é? Rupim, se quiser complementar, fique à vontade. Não, a diferença que, inclusive, às vezes é muito difícil ver os três juntos, né? Mas a gente vê que existe essa sinergia, e tem toda até uma discussão que a gente teve de manhã num painel. A princípio, tem uma eficiência maior, né, quando você faz essa integração, mas a longo prazo pode ter uma ineficiência menor, você pode levar a maior consumo, né? Você gera maior eficiência, ele gerando como paradoxo de Jevons, né? Você gera uma maior eficiência, com isso o recurso fica mais abundante e mais barato, e com isso você gera uma demanda que vem depois. Então, sempre tem essas idas e vindas no Nexo, né? Que é um componente que é criticado, né? Inclusive na literatura sobre o Nexo, exatamente isso. O Nexo ele não trabalha com a questão global, né? Na macro. Funciona muito bem no nível micro, né? Mas no nível macro tem todas essas questões que podem gerar esse paradoxo de Jevons. Você pode gerar, devido à eficiência, você pode gerar uma demanda maior, mais a médio e longo prazo. Não sei se a Laura quer complementar, ou algum dos autores. Não? Professor Barbieri. Tem que falar no microfone, porque senão o pessoal lá não escuta. Primeiro, parabéns pelo trabalho, muito, muito importante trazer aqui e rememorar, né, as conclusões do Fórum Mundial da Água, que geralmente fica esquecido depois de algum tempo, né? Eu vi que vocês falaram muito de governança, né? A colega de vocês, né, a autora do livro, falou bastante. Agora, o que a gente tem visto é que no mundo desenvolvido, inclusive aqui no Brasil, né, em vários países não desenvolvidos, e alguns com problema de água, institucionalizaram a governança, né? Por exemplo, no Brasil, a governança da água está ligada a um conjunto de legislações, da qual a célula máter é o sistema de gestão de resíduos hídricos, que é de 1997, mas que, na verdade, veio trazendo contribuições desde de 34 com, né, o Decreto-Lei da Água, né? Então, é outra governança que vocês estão falando, ou é essa que não está, ou ela não está funcionando? Que tipo de problema que vocês veem com relação à governança, principalmente relacionado a esse nexo da cidade ligado à agricultura e à produção de energia? Eu tenho uma resposta, não sei se algum dos autores quer. Então aí, por favor, tem que falar no microfone, eu vim aqui, porque senão o pessoal da híbrido não escuta. Só para dizer que eu vou dar o livro para todo mundo. Eu estou vocês mandando aí no chat ou e-mail, eu vou mandar depois, copiando. Agora, naquela época eu estava no MBA e acho que a minha obra envelheceu muito mal. Faz pouco tempo, mas agora eu já comecei a estudar essas coisas e eu estou justamente não falando, o termo que eu uso não é governança, mas são vazios institucionais. Então, o que eu estou questionando é justamente como a gente produz a teoria, digamos, o termo vazios institucionais
hoje ainda é cunhado por várias estruturas que estão no norte global e que falam que a gente não consegue dar conta das nossas instituições, vamos chamar aqui de instituições / governança, por uma série de problemas e de falhas, por exemplo, porque somos pobrinhas, porque não temos instituições fortes, por causa de uma série de coisas. E eu acho que esse conceito vai um pouco de encontro com o que a gente está discutindo aqui, que isso é estratégico. A gente decidir onde a gente põe esforço, governança e instituição é estratégico. A gente tem um monte de iniciativa, o próprio Banco de Alimentos era uma coisa que estava funcionando porque ele foi descontinuado e substituído por uma outra política pública que surgiu no Paraisópolis, que o Instagram da iniciativa, que começou da sociedade civil, mas que era meio que uma ONG, tem 100 seguidores, e aí isso virou uma política pública na virada de governo. Por quê? Eu acho que está muito mais ligado a esse tipo de coisa, e aí a parte hídrica, o meu pai foi da CETESB muito tempo, hoje é aposentada, mas ele relatava muito essa situação, e a gente abriu mão, provavelmente, agora da Sabesp, mas as cidades pequenas, eu acabei de voltar do sul do Espírito Santo, estava num assentamento do Movimento Sem Terra, e onde eles estão agora, e tentando impedir que se criem mais uma hidrelétrica. E aí eu estava nessa discussão toda de tipo, é uma hidrelétrica que é privada, mas aí a cada tantos anos muda a concessão, eles continuam com problema de energia, a cidade cai energia a cada 3 vezes por dia. Então, tipo, eu acho que eu explico isso por questões estratégicas que a gente realmente decide, não é falta de governança, nem falta de dinheiro, nem de capacidade. É de vontade ou excesso de vontade para algumas coisas e outras não. Quer falar? Alguém mais quer colocar algum ponto? Eu tenho um ponto aqui para colocar. Sei, Leandro. Não, a governança, professor Barbieri, é importante, exatamente que você olha o consumo, grande parte do consumo desses 3 elementos na cidade, mas cidades governam um pouco, cidades e seus habitantes, quando eu falo não é só o governo municipal, seus habitantes têm pouco controle sobre isso. Por isso, de onde vem o que você come? Você sabe, hoje você comeu um bifão lá que eu vi no restaurante, será que ele foi veio do desmatamento da Amazônia? Né? Então, as cidades hoje começam, inclusive tem um aluno que está fazendo várias demandas de desmatamento zero, por exemplo, na carne, né? Que vem de cidadãos e movimentos da cidade, alguns governos municipais, não só do Brasil, de fora, se juntam a isso, começam a pedir, não, a gente quer saber de onde vem a carne. E com isso começa a ter uma melhor governança. E isso é importante, por que a governança é importante? Com as mudanças climáticas, tem aquele slide que eu coloquei da segurança desses 3 elementos. Você perde controle, perde a governança, ou por uma empresa privada que é mal regulada, ou porque você passou essa produção para outras partes do mundo, né, que não dentro da cidade, você perde isso. Quando chega a crise, aí você vê essa questão da governança. Vou dar um exemplo, eu estava em Tóquio quando teve aquele grande terremoto, né, o que aconteceu? Acabou a eletricidade, Tóquio não produzia eletricidade, vinha toda de fora. Aí que eles foram ver a importância de controlar a eletricidade, né, a energia na cidade. Começaram a ter várias políticas de eficiência energética que a cidade não tinha, inclusive com a crédito de carbono, outras coisas que eles só viram isso quando veio a crise. Com as mudanças climáticas, esse tipo de escassez vai ser mais frequente, né, porque maior consumo foi colocado aqui, o crescimento da demanda desses elementos, e, ao mesmo tempo, também com mais crises, né? Então, como fazer com que a governança nos dê maior resiliência dentro da cidade desses 3 elementos. Resiliência tanto para garantir o suprimento, mas também a sustentabilidade da produção desses 3 elementos, que boa parte deles é fora das cidades, né? Então, como você aumentar esse braço da governança além, eu diria, da fronteira administrativa da cidade, colocar. Por exemplo, São Paulo já faz há bastante tempo, não sei se faz mais, o controle da madeira que vem. São Paulo é a cidade de maior consumo de madeira tropical do mundo, né? Então, para saber de onde vem essa madeira, São Paulo, foi na época, acho que até a Marta Suplicy que criou
você ter um certo controle no estado, né, e também depois na cidade onde vem essa madeira. Então, isso é uma questão da governança da madeira. Você produz a madeira, não é só ir lá e comprar. Sabe? As pessoas começam a querer ter mais governança, tanto para a questão de suprimento, para evitar essas crises, né, ou ter mecanismos para controle dessas crises, como também questão da sustentabilidade fora das fronteiras, dentro e também fora das fronteiras da cidade. A Laura, talvez colocar um ponto, a gente já vai... Se tiver mais alguma pergunta, talvez o Célio depois, e a gente fecha. Eu só queria trazer um pouco aqui para a reflexão das pessoas sobre esse tema de nexo, o que está acontecendo na Europa, né, da guerra. A gente está vendo claramente aí a dependência que a gente tem dos recursos que são importados, a importância de você ter uma governança multinível, não só e transversal, porque não pode ser só de cima para baixo, ou às vezes de baixo para cima, mas também tem que integrar. Eu acho que um dos maiores desafios que tem na cidade é justamente que esses recursos não estão sob jurisdição municipal. Então, o que falta é sempre diálogo e integração de gestão, né? Então, é uma agenda, eu diria que é uma agenda de países desenvolvidos, porque uma das coisas importantes que eles têm, primeiro, sistemas organizados e instituições, e outra coisa importante são indicadores, que se a gente não mede, como que a gente vai administrar, não é? Então, eu acho que quando a gente traz esses temas para os países em desenvolvimento, como se levantou, a discussão não é tanto, eu acho que se é pobre, se é rico. O fato é que não existe uma estrutura política nem vontade para você administrar isso, né? Eu já vi gente, eu trabalhei muito tempo com cidades e com gestão municipal, e uma coisa que uma vez me admirou foi ouvir uma pessoa que tinha um cargo alto numa prefeitura importante, não era de São Paulo, mas era uma tão importante quanto, que falou assim para mim: para que a gente vai medir se depois as pessoas vão cobrar da gente se não der certo? Então, tem muito essa atitude também. Então, vencer barreiras culturais também, né? Não é só barreiras de recursos humanos, capacitação, nem nada. As pessoas entenderem que elas têm que gerenciar, e que aí tem toda uma associação com outras coisas, com política, com ideologia, né? Então, nós estamos ficando muito complicados, né? 8 bilhões já, 8 bilhões de pessoas no planeta. Passar para o Célio lá. Então, com isso, a gente responde, inclusive, a pergunta aqui do Rodrigo e do Oswaldo, nessa questão da governança, conhecimento. Acho que a gente está em nível de pesquisa ainda. Vamos aplicar na cidade, vamos a São José dos Campos, que vai ser a primeira cidade que vai ter um plano de nexo, né? Quinta e sexta estamos lá em São José dos Campos, né, fazendo isso. Então, essa questão está em nível de pesquisa ainda. Então, o próximo passo da prática. A gente tem também um manual, criamos um manual, a Laura liderou um manual sobre como usar, né, essa ideia do Nexo, usando infraestrutura verde nas cidades, que a gente pode mandar também por e-mail, quando mandar o e-mail do livro, a gente manda isso também. É o Célio, e a gente fecha, tem mais umas 2 perguntas aqui, vou tentar responder, mas Célio, sua pergunta, e a gente fecha o painel. Boa tarde a todos, sou Célio Andrade, da Federal da Bahia. Queria parabenizar a Pupim e a todos os organizadores aí do livro. A gente teve um capítulo, mas a gente não tem a visão do todo, né? Agora que a gente vai ler o livro, vai ter a visão, né, maior. Eu queria levantar um ponto que já foi colocado aí, mas, ou seja, muitas cidades acabam fazendo greenwash, no sentido que, já que as metodologias privilegiam a produção ao invés do consumo, né? E como ela... são cidades importadoras, né? Importam água, energia, alimentos. Elas declaram que reduzem suas emissões, quando, na realidade, se a gente considerar o consumo, elas não só reduziram, mas elas quase duplicaram as emissões. E isso no mundo inteiro, né? Não é questão, basicamente, do Brasil, é do mundo. E um dos desafios aí dessa integração, produção e consumo, é justamente as faltas de chamadas matrizes input-outputs, ou seja, a gente não tem essas matrizes a nível de cidade, a gente consegue bases de dados internacionais de matrizes input-output de países, né? Mas a nível de cidade não tem, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Ou seja, China tem. China. Sim. Alguns países estão começando a fazer isso, Não, mas... já tem isso desde
20, 30 anos. Que é a maneira deles planejar. Sim, ou seja, mas a maioria das cidades não tem. Aí eu queria saber se vocês têm algum exemplo de melhores práticas em relação a regiões metropolitanas, por exemplo, que se integraram no sentido de, por exemplo, a água de uma cidade vem de outra cidade que está na RMS, na região metropolitana, né? Então, os alimentos vêm também de municípios limítrofes, né? Se tem alguma experiência no mundo ou no Brasil de melhor prática em relação a regiões metropolitanas que fizeram maior integração entre água, energia e alimentos. Bom, pode ler um dos capítulos, que é o do, o do Pedro Jacob, fala das cidades brasileiras, né? Mas, não, como o Pupim falou, é um tema muito relacionado ainda academia, né? Esse recorte é acadêmico, de análise, enfim. Então, tem gente que pratica isso e não está enquadrado nesse assunto, né? Então, uma das coisas que a gente constatou fazendo a pesquisa sobre infraestrutura verde-azul é que se tem muita infraestrutura verde-azul, não com esse nome, né? E aqui em países em desenvolvimento, o que a gente fez um baita de um levantamento, aí depois o Pupim passa para vocês o guia, ele tem, nos países em desenvolvimento, a grande infraestrutura verde e azul, entre aspas, é a agricultura urbana, justamente, né? Que é o que nos interessa. Então, agora, medição, não tem resultado, não sabe que impacto que isso tem efetivamente, né? Mas tem vários relatos de casos, né, Leandro? Acho que o Leandro também tem uns casos para reportar, né? Fala aí, Leandro. Não estamos escutando. Tá mudo. São Paulo tem uma experiência muito interessante, né, com o Ligue os Pontos. Muito interessante. Leandro? Estão ouvindo agora? Sim, agora sim. Ah, sem probleminha. Então, como a Laura estava falando, né, tem experiências que a gente não vê sendo tratadas com essa nomenclatura, mas que trazem várias perspectivas de como é possível, né? Eu estava lembrando agora, também a gente já fez comentários a respeito em outras produções, do programa de aquisição de alimentos da Prefeitura do município de São Paulo, né? A cidade de São Paulo, só nas escolas municipais, serve 2 milhões de refeições por dia. Então, desde alguns anos atrás, acho que em 2016, começou a opção para comprar alimento orgânico, por exemplo, fortalecendo as redes de produção do Vale do Ribeira, as comunidades quilombolas. Então, fez uma opção para oferecer mais alimento saudável, orgânico, né, e fresco, em vez de apenas alimento industrializado, né, ou de uma grande parte de alimento industrializado para as merendas escolares, fez a opção de comprar alimentos frescos e saudáveis, o que fortaleceu e deu uma nova perspectiva para esse processo, digamos assim, de exportar um pouco da sustentabilidade, né? Garantindo o comércio mais justo e, lógico, o uso dos recursos numa área abundante de recursos, que é a região do Vale do Ribeira. Então, esse é um tipo de exemplo, né? Lógico que não foi pensado e nem rotulado com essa ideia do nexo, mas a gente vê o nexo ali. O fato, assim, que a gente também promove é justamente fortalecer essa ideia dessas cadeias interdependentes e das soluções que são sinergias para com o nexo, né? E até para não ficar muito longo, mas retomando a questão da governança, né? Esses setores, água, alimentos e energia, têm suas próprias estruturas de governança. Dificilmente você vai ter uma supragovernança constituída pelo nexo, mas você pode ter uma racionalidade transversal, que por meio de determinadas ações e programas contemple essa perspectiva de interdependência com soluções que atenuam as cadeias na interdependência, né? São soluções que a gente chama de sinergias. Então, a gente tem visto assim muito mais possibilidade de uma governança a partir de ações, conectando, então, essas estruturas pré-existentes que muitas vezes fazem gestões isoladas, em silos, né? E aí a gente vê que o nexo ele realmente pede a melhor integração entre essas cadeias e essas estruturas de governança já existentes.
Obrigado. Então, acho que agora foi muito bom essa finalização, professor Leandro. Eu acho que é exatamente essas conexões. Desculpa, professor Barbieri, mas já tem uma sessão depois. Mas, inclusive, as perguntas que o Oswaldo fez sobre a desigualdade, eu acho que melhorando a governança também pode tratar esses outros temas, que não só eficiência em termos de emissões de gases de efeito de estufa, como na distribuição e consumo desses componentes, né, para ter uma maior igualdade, criar indicadores, né, por exemplo, desses 3 componentes nas cidades. Já existe de energia, eu sei que a energia existe, mas água e alimentos, por exemplo, fazer um trabalho sobre desigualdade no consumo desse daí. Tá bom? Tem um capítulo do livro sobre isso, então você vai poder... Então é isso, pessoal. Agradeço aí a todos. Obrigado. Quem botou o nome e quem mandou pelo chat vai receber uma cópia do livro e também do nosso guia. E boa sorte aí no Exema. Agradeço mais uma vez ao Exema por dar-nos essa oportunidade e seguimos aí com as outras sessões. Obrigado. Terminou. Obrigado, Leandro. Água, né? Eu vou agora. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Abraço. Você não pode falar abraço. dos países desenvolvidos. É uma questão regional, por bacia, subbacia. O Estado de São Paulo conhece tudo, professor. Como é que salva? O Estado de São Paulo dividiu engrenagem. Os estados brasileiros, de um modo geral. Exatamente. Como é que eu faço isso? Até porque a legislação federal... Não, aqui nessa engrenagem aqui. São Paulo não. Foi aprovado. Imagina. Você não consegue selecionar ele todo? Você sabe como eu faço para gravar o chat? É porque não é o chat exatamente, é o perguntas e respostas. É porque não é. Começou com isso aqui, o pessoal falou um pouquinho, eu quero pegar os endereços de e-mail. Deixa eu ver se não, a começou de treinamento. Então, São Paulo criou o sistema estadual de recursos hídricos, depois espelhado em São Paulo veio a lei federal. São Paulo está dividido em 22 subbacias. As bacias têm conselho, tem agência de bacia, tem tudo. E medem invasão, medem isso. Por exemplo, esses dias aqui na cidade, lá onde eu fui visitar o primo do meu pai, lá em novembro, lá no São João, que faz parte da bacia aqui Paraná, que fica lá no interior de São Paulo, e lá estava tendo, lá tem uma agência estava tendo uma reunião do comitê de bacia. E lá os caras sabem quanto é que cada município extrai de água, quanto que foi... Vai lá que eu vou gravar no meu pendrive. Não, mas eu estou dizendo, o pessoal, não, quando fala em governança, é como se não tivesse nada. Você entendeu, você? É uma maneira que você copia tudo, né? Não, é possível, não. Eu vou botar aqui meu... E aí eu falo detalhadamente sobre cada Pode gravar aí, já, em geral. Aí coloca em gema. E tem mais algumas no chat. Espera aí. Então vai lá no chat agora. Consultas, né? Não, você tem aqui, ó, esse sistema do chat estava bloqueado. Ô, Pupim, só um recadinho. Eu copiei aqui os e-mails do pessoal do chat. Eu te passo no e-mail. Copiei. Eu te passo no e-mail agora. Você manda o livro para eles, então, junto com os demais. Que tal? Aí eu vou mandar. Eu peguei também o e-mail do pessoal daqui da sala. O pessoal que estava na sala, eu peguei o Tá. e-mail
o livro. Você junta, tá bom. Vou fazer uma Eu mensagem. estou te mandando por e-mail agora a lista dos que pediram pelo chat, tá? Eu te mando tudo. Você pode fazer isso, mandar o livro para todo mundo? Você faz Eu isso? te mando, você junta com esses daí, pode ser? Tá bom, eu te mando. Tá bom. aí. Eu te mando a listinha. Tá. Peraí de ver aqui. Posso dar uma olhada? Tudo. Tá bom. Tá bom. Aí me dá.